No desenrolar da história sob uma perspectiva cristã, é importante lembrar que existe uma linha do tempo programada de eventos. E ao longo dessa linha do tempo, repetidamente, um homem aparece. Um homem envolto em mistério. Um homem envolto em trevas. Este homem, um enigma envolto em escritos proféticos, caminha nas sombras da história futura, deixando pegadas que são ao mesmo tempo elusivas e profundas. Sua presença, seu espírito, já está no mundo hoje, mas sua chegada é antecipada. Sua chegada é como uma nuvem escura que paira sobre o horizonte, lançando uma longa sombra sobre a saga em desenvolvimento da história da humanidade. O homem do pecado, o homem da iniquidade, a primeira besta, o filho da perdição está chegando. À medida que vivemos nossas vidas a cada dia no fim dos dias, torna-se cada vez mais evidente que não somos meros espectadores passivos, mas participantes ativos de uma narrativa de proporções épicas. Estamos vivendo nos últimos dias sobre os quais a Bíblia nos alertou. Estamos vivendo nos últimos dias, dos quais a Bíblia fala. Estamos vivendo em Mateus, capítulo 24. Estamos vivendo no princípio das dores. Estamos vivendo em uma era de guerras e rumores de guerras. Estamos vivendo em uma era em que nações estão se levantando contra nações e reinos contra reinos. Estamos vivendo em uma era de fomes, pestes e terremotos em vários lugares. A noção de que o mundo está em uma encruzilhada não é clichê. É uma dura realidade para aqueles que veem o mundo através das lentes da Bíblia. O relógio da história não está apenas correndo. Ele está pulsando com o batimento cardíaco do cumprimento profético. Esse tic-tac não é uma mera contagem regressiva, mas uma contagem para frente, porque a história não está se movendo aqui, ali e em todos os lugares. A Bíblia deixa claro que a história se move de um início em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e está caminhando em direção a um fim em Apocalipse, capítulo 22. Portanto, esse tic-tac não é uma mera contagem regressiva, mas uma contagem em direção ao cumprimento profético, uma contagem em direção ao livro do Apocalipse. Uma contagem em direção à consumação de todas as coisas. Cada tic-tac, cada fala é um passo mais perto da chegada de uma conclusão escrita por Deus. Não estamos falando hoje de uma invenção etérea de fadas. Estamos falando do tic-tac do relógio, da virada do calendário e da passagem dos anos, que se move inexoravelmente, incessantemente, ininterruptamente em direção à chegada deste homem do pecado, a primeira besta, o iníquo. O filho da perdição, o maligno, o próprio anticristo. O mundo de hoje está entrelaçado com fios de incerteza e tensão. O tecido da paz parece estar se desfazendo em um ritmo alarmante. Uma rápida olhada nas manchetes de qualquer grande canal de notícias mostrará que há uma tremenda tensão global entre diferentes nações e reinos. A cada dia, as manchetes são um testemunho de uma comunidade global à beira do abismo, com nações em um delicado equilíbrio que pode levar ao abismo de uma catastrófica terceira guerra mundial. É uma realidade que não pode ser ignorada. O mundo está testemunhando um aumento de conflitos e confrontos nunca vistos na memória recente. As tensões fervilham em regiões conhecidas e desconhecidas. Desde o conflito de longa data no Oriente Médio até o crescente mal-estar na Europa, desde as disputas territoriais no Mar da China Meridional até as tensões sempre voláteis em outras partes do mundo. O tabuleiro de xadrez da política internacional é exposto, com cada movimento trazendo uma faísca potencial que pode acender o barril de pólvora do conflito global. Nesse contexto, e com esse pano de fundo, surge uma pergunta: o anticristo impedirá a Terceira Guerra Mundial? Para responder a essa pergunta, precisamos primeiro entender quem é o anticristo. O anticristo, conforme descrito nas Escrituras Sagradas, é uma figura envolta em trevas e mistério. Ele é o falso Messias do fim dos tempos, um mestre do engano disfarçado de Salvador, mas que abriga intenções sinistras. Seu surgimento é predito como um momento crucial na grande narrativa da profecia bíblica, um clímax na batalha cósmica entre o bem e o mal. O anticristo não é apenas mais um ator no cenário mundial. Ele é uma figura crucial, profetizada para ascender em poder, alcançando um nível de domínio global sem precedentes na história da humanidade. Sua ambição? Orquestrar a queda de Israel, esmagar os seguidores de Jesus Cristo e estabelecer seu reinado de terror. Ele é a personificação de tudo que se opõe a Deus, uma antítese gritante à mensagem de amor
e redenção que Cristo trouxe ao mundo. As Escrituras pintam um quadro vívido de seu caráter. Carismático, porém astuto, poderoso, porém pernicioso, um líder que cativará muitos. Com suas promessas de paz e prosperidade, mas cujo coração pulsa com intenções malévolas. A ascensão do Anticristo, como profetizado, não é uma questão de se, mas de quando. Sua ascensão ao poder está entrelaçada com os eventos que se desenrolam no fim dos tempos e no livro do Apocalipse, 1. Período marcado por turbulência e tribulação. No livro do Apocalipse, sua figura se destaca, 1. Personagem central no drama que leva ao confronto final entre a luz e as trevas. Mas em meio a esse cenário de profecia e predição, a pergunta paira no ar, quase tangível em sua urgência. O Anticristo impedirá a Terceira Guerra Mundial? É uma pergunta que comove a alma. A verdade é que as Escrituras não afirmam explicitamente que o Anticristo impedirá a Terceira Guerra Mundial. Quem afirma que ele o fará ou não está dando sua opinião. Eu, pessoalmente, não acredito que haverá uma Terceira Guerra Mundial, simplesmente pelo fato de que o poder do armamento moderno é drasticamente diferente do que era no século XX. A evolução do armamento da Primeira e Segunda Guerra Mundial até a Era Moderna representa uma transformação drástica, marcada por avanços tecnológicos que alteraram fundamentalmente a natureza da guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, o combate foi caracterizado pela guerra de trincheiras e armas relativamente primitivas, como rifles de ferrolho, metralhadoras e gás mostarda. A artilharia era a força dominante no campo de batalha, causando a maioria das baixas. A Segunda Guerra Mundial viu avanços significativos com a introdução de tanques, aeronaves e outros equipamentos mais sofisticados. Os avanços tecnológicos deram origem a armas inteligentes, sistemas não tripulados como drones e capacidades de guerra cibernética que podem interromper a infraestrutura inimiga sem presença física. O arsenal militar atual inclui munições guiadas de precisão, sistemas avançados de defesa contra mísseis e tecnologia furtiva, permitindo que as forças ataquem com notável precisão a grandes distâncias. As armas nucleares também evoluíram. O armamento é tão poderoso que não acredito que haverá um antes da chegada do Anticristo. No entanto, é importante notar que, quando o Anticristo chegar, ele virá como um homem de paz. É plausível, e poderia ser um cenário em que ele impeça o mundo de mergulhar na guerra. Como um homem de paz. Observe minha escolha de palavras. É um cenário plausível. Não estou afirmando por um momento sequer que isso é o que acontecerá, mas o mundo ouviria um homem que o impedisse de mergulhar na guerra. O cenário global atual, marcado por tensões e agitações políticas significativas, não é mera coincidência, mas uma peça crucial no quebra-cabeça profético. Este clima de instabilidade e desordem prepara o cenário para o surgimento do Anticristo. Antes da chegada do Anticristo, o mundo estará em um estado muito semelhante ao de hoje. Um mundo dividido. Muito parecido com o mundo que vemos hoje. O mundo em seu estado atual clama por paz. Um anseio profundo e retumbante que ecoa por nações dilaceradas por conflitos e divisões. Este clamor universal é por paz. As condições que estamos testemunhando são precisamente as condições que poderiam abrir caminho para o Anticristo, profetizado para surgir como um farol de falsa paz. Na Bíblia, Daniel 8, versículo 25, prediz, e pela sua astúcia fará prosperar a astúcia na sua mão, e engrandecer-se-á no seu coração, e pela paz destruirá a muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção de mãos. Esta passagem descreve vividamente a natureza enganosa do Anticristo, usando a paz como disfarce para suas verdadeiras intenções. Podemos estar vivendo no que parece ser o princípio das dores, uma era que se assemelha aos eventos que se desenrolam no livro do Apocalipse. Mas mesmo assim, mesmo quando o Anticristo assumir o centro do palco na civilização humana, preciso que você saiba. Preciso que você acredite. Preciso que você se apegue a isso. Deus ainda está no trono. Nas manchetes, nas fronteiras, nos briefings militares, um alerta ecoa mais alto que os demais. A guerra pode estar mais perto do que imaginamos. Israel, uma das nações mais vigiadas e profeticamente significativas do planeta, está supostamente se preparando para atacar as instalações nucleares do Irã. De acordo com a CNN, os Estados Unidos obtiveram novas informações de inteligência sugerindo que Israel está se preparando para atacar as instalações nucleares iranianas.
Autoridades americanas obtiveram novas informações de inteligência sugerindo que Israel está se preparando para atacar as instalações nucleares iranianas. Essas autoridades alertam que não está claro se os líderes israelenses tomaram uma decisão final e há um profundo desacordo dentro do governo americano sobre a probabilidade de tal ataque. No entanto, a avaliação dos Estados Unidos se baseia tanto em comunicações israelenses interceptadas quanto na atividade militar israelense, incluindo o movimento de munições aéreas e a conclusão de um exercício aéreo. Mesmo com o governo Trump buscando um acordo diplomático com Teherã, várias autoridades americanas familiarizadas com as informações mais recentes disseram à CNN que tal ataque seria uma ruptura descarada com o presidente Donald Trump, disseram autoridades americanas. Também poderia correr o risco de desencadear um conflito regional mais amplo. No Oriente Médio. Acho que está muito claro que o presidente deixou claro que não quer ver uma guerra no Oriente Médio, e acho que se Israel atacasse as instalações ou capacidades nucleares do Irã, isso não só ampliaria a perspectiva de guerra ou a perspectiva de guerra, mas também contraria o que este governo busca alcançar com o Irã, que é este acordo nuclear provisório. Esta não é uma tensão geopolítica comum. Sempre que Israel estiver envolvido, devemos prestar especial atenção, porque o conflito em Israel não é como o conflito em qualquer outra nação. Esta é a terra onde a profecia bíblica ganha vida. Das páginas das Escrituras às manchetes de hoje, Israel desempenha um papel central no plano divino para o fim dos tempos. Embora as guerras ao redor do mundo possam gerar preocupação, a guerra em Israel deve despertar alerta espiritual. É o epicentro profético dos últimos dias. Os eventos que se desenrolam nesta pequena nação têm implicações globais e eternas. De acordo com a Bíblia, muitos dos eventos finais e mais significativos da história humana ocorrerão em Israel e nos arredores, incluindo a ascensão do Anticristo, a reconstrução do templo, finalmente, o retorno de Jesus Cristo. É por isso que, quando as tensões aumentam em Israel, os crentes devem vigiar, orar e compreender os tempos. O Oriente Médio sempre foi um ponto crítico, mas hoje é como se estivéssemos à beira de um precipício, observando as nações ganharem impulso para mergulhar em um caos sem precedentes. Enquanto a mídia global divulga histórias de negociações e diplomacia, aqueles que conhecem as Escrituras reconhecem uma verdade mais profunda. Por trás desses poderes terrestres há uma batalha espiritual, e o resultado já foi predito. O que torna este momento ainda mais surpreendente é a precisão com que a Bíblia o previu. Milhares de anos atrás, os profetas de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, tiveram visões dos nossos dias atuais. Eles falaram de Israel não apenas como uma nação, mas como uma figura central no drama da fim dos tempos. Esta é uma das maiores provas da origem divina da Bíblia. Considere isto. Por quase 2000 anos, a nação de Israel deixou de existir após sua destruição em 70 d.C. No entanto, os profetas já haviam declarado que, nos últimos dias, Israel seria reunido, renasceria, mais uma vez. Se tornaria o foco de um conflito global. Contra todas as probabilidades e precedentes históricos, essa profecia se cumpriu em 1948, quando Israel se tornou uma nação novamente. Nenhuma outra nação antiga desapareceu e depois retornou com sua identidade, língua e cultura intactas. E, no entanto, a Bíblia previu isso. Não apenas isso, mas as Escrituras também alertaram que Israel seria odiado por seus vizinhos, cercado por inimigos e sob constante ameaça. O que estamos vendo hoje? Exatamente isso. A liderança do Irã prometeu repetidamente varrer Israel do mapa. Grupos terroristas apoiados por regimes vizinhos declaram abertamente seu ódio. A guerra está sempre apenas uma decisão de distância. Isso não é coincidência. Não é palpite. É uma profecia se desenrolando diante de nossos olhos. A precisão da profecia bíblica não é apenas impressionante, é divina. Nenhum outro livro ousa falar com tanta precisão sobre o futuro, e nenhum outro livro tem um histórico tão impecável de estar certo. Deus, por meio de seus profetas, olhou através do corredor do tempo e revelou o que aconteceria, para que não fossemos pegos de surpresa. Assim, enquanto o mundo vê tensão política, nós vemos alinhamento profético. Enquanto analistas debatem causas e consequências, vemos as Escrituras confirmadas. A Bíblia não é um livro velho e empoeirado. É uma revelação viva e pulsante do plano de Deus. E hoje, ao testemunharmos Israel mais uma vez no centro da atenção global, somos lembrados de que a palavra de Deus é verdadeira,
suas promessas são certas e seu retorno está próximo. A Bíblia sempre nos apontou para o Oriente Médio como o marco zero para os eventos do fim dos tempos. Em Ezequiel, capítulo 38, uma coalizão de nações, uma das quais é a Pérsia, atual Irã, se reúne contra Israel. Isso não é simbólico. É específico. Ezequiel, capítulo 38, versículo 5, Pérsia, Etiópia e Put estarão com todos eles com escudos e capacetes. O Irã é inimigo de Israel há muito tempo, tanto política quanto espiritualmente. Por décadas, seus líderes pediram abertamente a destruição de Israel. Mas, recentemente, as tensões atingiram um ponto crítico. O enriquecimento de urânio do Irã ultrapassou os limites pacíficos, seus sistemas de mísseis estão se expandindo. E o país obstruiu inspetores enquanto ameaçava desenvolver armas nucleares. Israel vê isso como uma ameaça existencial. E agora, como sugere a inteligência, eles estão prontos para agir, com ou sem o apoio dos Estados Unidos. Em um mundo em constante mudança, essa tensão é diferente de tudo o que já vimos. O Irã está militarmente enfraquecido, mas ainda desafiador. Israel está preparado para agir sozinho, se necessário. Os Estados Unidos caminham na corda bamba entre a diplomacia e a lealdade ao seu aliado mais próximo no Oriente Médio. Essas condições tornam o potencial para uma guerra incontrolável muito real. Devemos entender que as ações dessas nações não ocorrem no vácuo. Deus não se surpreende com esses acontecimentos. Ele declarou o fim desde o princípio, e o que estamos testemunhando é a continuação de uma linha do tempo divina que não pode ser interrompida. Não podemos ignorar a ironia. Enquanto os líderes trabalham pela paz, o mundo oscila à beira da guerra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 versículo 3. Pois, quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. O presidente Trump está tentando negociar um acordo nuclear com o Irã. O enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, tem se envolvido em negociações com Omã e outros parceiros regionais. O presidente do Irã afirma que seu país continuará as negociações com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear. No entanto, ele afirmou que Teherã não recuará, apesar das ameaças dos Estados Unidos. Durante sua viagem ao Oriente Médio na semana passada, o presidente Trump disse a repórteres que o Irã precisa avançar nas negociações com os Estados Unidos ou, abre aspas, algo ruim vai acontecer. Os Estados Unidos e o Irã concluíram sua quarta rodada de negociações em Omã em 11 de maio. Mas, mesmo com a diplomacia em andamento, o exército israelense estaria movimentando munições aéreas e conduzindo exercícios em preparação para um ataque. Este é o padrão bíblico. Enquanto o mundo diz paz e segurança, a destruição se forma logo abaixo da superfície. O que torna este momento ainda mais significativo é o momento. Em maio de 2025, as negociações estavam paralisadas. O Irã rejeitou as principais demandas americanas. Fontes de inteligência sugerem que Israel está mantendo suas opções em aberto e preparando planos de contingência. Vivemos na tensão entre diplomacia e devastação, negociações de paz e potenciais ataques preventivos. Muitas pessoas confiam em acordos humanos, cessar-fogo e declarações, mas a história nos mostra que essas medidas são, na melhor das hipóteses, temporárias. A paz duradoura não virá por meio de tratados assinados, mas por meio do Príncipe da Paz, Jesus Cristo. A história nos mostrou repetidamente que os esforços humanos para garantir a paz são passageiros. Cessar-fogo desmorona. Alianças mudam. Promessas feitas no papel não podem curar a dor, coração humano ou silenciar a fúria das nações. Mas há alguém que pode, e seu nome é Jesus. Ele não é apenas um pacificador. Ele é a nossa paz. Quando ele veio pela primeira vez, ele trouxe paz entre Deus e o homem por meio de seu sacrifício na cruz. Quando ele retornar, ele trará paz às nações com justiça e retidão que nenhum governante jamais alcançou. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, eterno. Pai, Príncipe da Paz. A paz que Jesus traz não é temporária. É eterna. Não é política. É espiritual, redentora e transformadora do mundo. Quando ele retornar, silenciará as armas de guerra. Ele governará de Jerusalém com cetro de ferro e reinará em glória sobre a terra. O leão se deitará com o cordeiro.
Espadas serão transformadas em arados. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus é clara. Israel está no centro do plano redentor e profético de Deus. Em Zacarias, capítulo 12, versículo 3, Deus declara: naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem congregadas contra ela, farei de Jerusalém uma rocha inabalável para todas as nações. Jerusalém não é apenas uma cidade. É o campo de batalha espiritual do mundo, e o Irã, juntamente com seus representantes, continua a cercar e ameaçar Israel de todas as direções. Hezbollah no Líbano. Hamas em Gaza, milícias apoiadas pelo Irã na Síria e no Iraque. Se Israel agir, a guerra não será contida. Ela explodirá além das fronteiras e poderá muito bem cumprir a própria guerra profetizada em Ezequiel 38:39. O Irã acredita ter a missão divina de destruir Israel e inaugurar uma nova ordem mundial, mas Deus declarou que Israel não será destruído. Não se trata apenas de uma questão de estratégia global. É o desenrolar da batalha entre a luz e as trevas. Satanás odeia Israel porque foi por meio de Israel que Deus trouxe a salvação ao mundo, e é a Israel que Cristo um dia retornará. A Bíblia fala de um futuro líder mundial, o Anticristo, que surgirá em meio ao caos global. Daniel 9:27. E ele confirmará a aliança com muitos por uma semana. E no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E pela disseminação das abominações, ele a tornará desolada, até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre os desolados. Historicamente, é a guerra que produz o desejo de paz a qualquer custo. Uma guerra envolvendo Israel e Irã. Sem dúvida colocaria os mercados globais em parafuso, aumentaria os preços do petróleo e desestabilizaria regiões inteiras. Criaria o clima perfeito para um líder carismático se levantar e oferecer uma solução. É assim que o anticristo surge, não na calma, mas na crise. O mundo acolherá qualquer um que possa acabar com o caos. É assim que o engano prosperará. Jesus alertou em Mateus 24 que muitos falsos messias surgiriam. Não devemos ser enganados pela paz temporária. A verdadeira paz só vem por meio de Cristo. As pessoas devem entender que o anseio pela paz sem arrependimento abre a porta para falsos salvadores. O anticristo não virá brandindo uma espada. Ele virá oferecendo paz. Mas será a paz que levará à escravidão. Esses acontecimentos também destacam a mudança no papel dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam Israel há muito tempo. Mas rachaduras estão se formando. Desentendimentos entre o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu estão crescendo. Israel pode agir sem a permissão dos Estados Unidos. Isso sinaliza uma mudança no alinhamento profético. O enfraquecimento da influência americana no Oriente Médio pode abrir caminho para novas alianças. À medida que os Estados Unidos se concentram em questões internas, economia, agitação social, o vácuo global pode ser preenchido por potências como Rússia e China, que já estão fortalecendo laços com o Irã. Independentemente de Israel atacar o Irã nos próximos dias ou semanas, os sinais são claros. Jesus nos alertou: o fim ainda não chegou, mas está próximo. E estamos vendo a situação se desenrolar em tempo real. O alinhamento das nações, o fracasso da diplomacia, o aumento da hostilidade, os sussurros de controle global. Este não é o momento de dormir. Este não é o momento de viver em concessões. Hoje, instalações nucleares, programas de mísseis e cúpulas internacionais dominam as manchetes. Mas, no reino espiritual, uma guerra muito maior está se desenrolando. Uma guerra pelas almas de homens e mulheres. Você deve escolher onde se posicionar. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode assistir ao mundo queimar enquanto se apega aos mesmos sistemas que se opõem a Deus. Agora é o momento da urgência. Agora é o momento da decisão. A hora é tardia, mas nossa esperança é eterna. Sim, a guerra pode estar chegando. E sim, as manchetes são aterrorizantes, mas para aqueles em Cristo, nossa esperança não está neste mundo. Nossa esperança está naquele que segura o mundo em suas mãos. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Não temais a tempestade que se aproxima. Permanecei firmes na fé, porque a mesma Bíblia que nos alertou sobre essas coisas também promete. Lucas,
capítulo 21, versículo 28. Quando virem essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima, pois a sua redenção se aproxima. Pode haver guerra, pode haver caos, mas Deus ainda está no trono. Jesus ainda está voltando, e ainda temos uma missão a cumprir. Este não é o momento de recuar. Este é o momento de se levantar. Este é o momento de compartilhar o Evangelho com ousadia. Este é o momento de viver com a eternidade em vista. Os dias são maus, mas o nosso Deus é fiel. Jesus voltará em breve, e o mundo está prestes a descobrir o quão verdadeiro isso realmente é.